Ana tinha aprendido a reconhecer os sinais. O tom de voz que mudava, o olhar que pesava, a forma como Bruno segurava o braço dela quando achava que ela estava sendo demais. Naquela noite, o sinal foi diferente. Foi o cheiro de tecido queimando no quintal. Ela chegou à janela e viu o vestido azul que havia economizado 3 meses para comprar sendo consumido pelo fogo num balde de metal. Bruno estava de costas, as mãos nos bolsos, assistindo como quem acabou de resolver um problema. Virou quando ouviu os passos dela. Você não vai a lugar nenhum hoje. A voz saiu calma, quase gentil, do jeito que era sempre mais assustador. Ana ficou parada na janela, olhando para o que sobrou do vestido. Não chorou. Não gritou. Apenas olhou para o marido por um longo momento e tomou uma decisão que havia adiado por tempo demais. Bruno achava que havia resolvido o problema. Não sabia que havia acabado de criar um que não teria solução. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que Ana faz em seguida é o tipo de coisa que ninguém esquece. Ana e Bruno estavam juntos há 4 anos. De fora parecia um casamento invejável. Ele bem-sucedido, ela bonita, apartamento no Leblon, viagens, jantares. O que ninguém via era o apartamento depois que a porta fechava. As críticas que começavam pequenas e foram crescendo até tomar conta de tudo. A roupa que ela escolhia estava errada. O jeito que ela falava era muito simples, não era articulada como ele. As amigas dela eram gente de baixo nível. Tinha outras formas de fazer Ana se sentir pequena, e havia aperfeiçoado cada uma delas ao longo dos anos. Ana trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping, e Bruno lidava com isso da forma como se lida algo inofensivo, com um sorriso de canto que dizia: "Que fofa, ela está tentando, nunca será bem-sucedida como eu." Ela havia guardado o dinheiro das comissões por 3 meses para comprar o vestido azul. Não havia pedido nada a ele. Havia conquistado sozinha, do jeito que sempre conquistava tudo. Em silêncio, sem alarde, sem pedir permissão. O vestido havia durado menos que a esperança que ela havia colocado nele. A festa era o evento mais importante do ano no meio empresarial carioca. O jantar anual do Instituto Verano, organizado por Rafael Monteiro, um dos empresários mais respeitados do Brasil. Bruno havia conseguido o convite através do chefe e havia passado semanas comentando sobre isso com os amigos, com os colegas, com qualquer pessoa que quisesse ouvir. Era o tipo de evento que definia carreiras. O tipo de lugar onde se fechavam negócios, se construíam reputações, se abria portas que ficavam fechadas por anos. Bruno queria chegar sozinho. Havia inventado uma desculpa para Ana na semana anterior. Esse tipo de evento é muito formal, você não vai se sentir confortável. Mas ela havia insistido, então ele havia tentado outra abordagem. Você não tem roupa adequada. Ela havia mostrado o vestido azul. Ele havia ficado em silêncio por um momento. Aquele silêncio que Ana conhecia bem, o silêncio que antecedia algo pior. Naquela tarde, enquanto ela estava no banho, Bruno havia pegado o vestido, levado para o quintal e ateado fogo. Ana ficou parada na janela por um longo tempo, olhando para as cinzas do vestido. Bruno havia entrado de volta, lavado as mãos na pia da cozinha e aberto uma cerveja como se nada tivesse acontecido. Você vai agradecer depois, ele disse sem olhar para ela. Esse tipo de evento não é para você. Você vai se sentir envergonhada, Ana. Ana não respondeu na hora. Foi para o quarto, fechou a porta e sentou na beira da cama no escuro. Havia uma parte dela que queria chorar. Havia outra parte, menor, mas mais firme, que estava cansada demais para chorar. 3 meses de comissão. 3 meses acordando cedo, batendo meta, sorrindo para cliente difícil, guardando cada real, para um vestido que durou menos de uma semana. Ela olhou para o celular na mesa de cabeceira. Tinha uma mensagem não respondida de 2 horas atrás que havia ignorado porque Bruno estava em casa, e ele não gostava quando ela ficava no celular. Pegou o aparelho e leu. Releu. Ficou olhando para a tela por um longo momento. Então, pela primeira vez naquela noite, Ana respirou fundo e começou a digitar uma resposta. A mensagem era de Rafael, o ex-namorado de Ana. Eles haviam se conhecido aos 19 anos, num cursinho pré-vestibular no Rio. Ela filha de família simples de Madureira. Ele de origem humilde que ainda não tinha se tornado o que viria a ser.
Namoraram 2 anos com aquela intensidade de quem ainda acredita que amor resolve tudo. Quando ele foi para São Paulo tentar a vida, os dois tentaram manter a distância, mas aos poucos o silêncio foi tomando o lugar das ligações. Não houve briga, não houve traição, apenas a vida seguindo direções diferentes. Ana havia guardado aquela história no lugar onde se guardam as coisas que doem, mas não amarguram. Rafael havia sumido por anos, até reaparecer 3 meses atrás numa mensagem simples, dizendo que havia visto ela num post de uma amiga em comum, e que estava bem, que tinha saudade, que torcia por ela. Eles haviam conversado algumas vezes desde então, sempre de dia, sempre rápido, sempre com aquela leveza de quem está reencontrando alguém que um dia foi importante. A mensagem daquela noite era diferente. Vi que você foi convidada para o jantar. Você vem? Ana olhou para a porta do quarto fechada. Ouviu o som da televisão lá fora. E respondeu. Bruno saiu para a festa às 8 da noite de terno cinza, perfume caro. A confiança de quem acredita que controlou cada variável. Antes de sair, parou na porta do quarto onde Ana estava sentada na cama. Amor, não fica assim. Eu tô pensando em você quando faço isso. Você não vai se interessar, vai ficar entediada. Ela respondeu dessa vez. Pode ir, fica tranquilo. Ouviu a porta do apartamento fechar, o elevador descer e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois se levantou. Foi até o guarda-roupa e pegou uma caixa que estava no fundo, atrás das malas. Uma caixa que Bruno nunca havia aberto porque nunca havia prestado atenção suficiente para saber que existia. Dentro havia um vestido preto que uma cliente havia dado de presente 2 anos antes. Uma cliente rica que havia dito: esse vestido precisa de alguém que saiba usá-lo. Ana nunca havia tido ocasião, ou nunca havia tido coragem. Havia esquecido desse vestido antes de comprar o vestido azul que agora estava totalmente incinerado. Vestiu devagar, se maquiou, olhou para o espelho por um longo tempo. Não com vaidade, mas com o olhar de quem está se reconhecendo depois de muito tempo. Cansei de fazer o que você manda. Ela sussurrou como se estivesse falando diretamente com o marido. Pegou o celular e mandou uma mensagem. Estou pronta. A resposta veio em menos de 1 minuto. O carro está na porta. Ana pegou a bolsa, apagou a luz e saiu sem olhar para trás. O que esperava do lado de fora era algo que Bruno jamais poderia imaginar. O evento era num rooftop em Ipanema. Um daqueles lugares que existem numa camada da cidade que a maioria das pessoas nunca acessa. Segurança na porta, lista de convidados, garçons de luva branca, a vista do Cristo iluminado ao fundo, como se houvesse sido contratado para compor o cenário. Bruno havia chegado 40 minutos antes e já estava no segundo drink, circulando com aquela desenvoltura estudada de quem pratica o networking como se fosse um esporte. Havia cumprimentado o chefe, havia sido apresentado a 2 diretores, havia rido das piadas certas na hora certa. Estava indo bem. Então, o murmúrio começou. Discreto no início, o tipo de alteração no tom de uma sala que só quem está prestando atenção percebe. Bruno virou na direção dos olhares e ficou parado com o copo na mão. Na entrada do rooftop, de vestido preto, cabelos soltos, postura de quem pertencia àquele lugar, estava Ana. Ao lado dela, com a mão levemente na região das costas dela, com a naturalidade de quem faz aquilo há anos, estava Rafael Monteiro, o homem mais importante da noite. O homem que Bruno havia passado semanas querendo impressionar. O sangue dele gelou antes do cérebro processar o que os olhos estavam vendo. Rafael Monteiro tinha 40 anos. Era alto, bonito, o tipo de presença que não precisa anunciar. Todos no rooftop sabiam quem ele era. Havia construído um grupo empresarial que empregava mais de 8.000 pessoas, havia sido capa de 3 revistas de negócios naquele ano, havia doado uma ala inteira de hospital infantil no ano anterior. Era o tipo de homem que Bruno passava anos tentando ser. E ele estava atravessando o rooftop com Ana do lado, parando para cumprimentar pessoas, apresentando ela com aquela naturalidade de quem está orgulhoso de quem está ao lado. Essa é a Ana. Simples assim, sem cargo, sem título, sem explicação, porque a forma como Rafael dizia o nome dela dispensava qualquer complemento. Bruno ficou parado no canto, observando aquela cena sem conseguir se mover. A mente ia rápido demais, como eles se conheciam quando haviam se encontrado, o que ela sabia que ele não sabia.
um colega tocou o braço dele. Você conhece a acompanhante do Rafael? Bruno abriu a boca. Fechou. É minha esposa. O colega ergueu as sobrancelhas. Sua esposa? Olhou para Ana, depois para Bruno, com aquela expressão de quem acabou de juntar duas informações que não fecham. Ela é incrível. Bruno não soube o que responder. E o pior ainda não havia chegado. Bruno atravessou o rooftop em direção a Ana com aquele sorriso que usava quando precisava controlar uma situação em público. Largo, confiante, o sorriso de quem está no controle. Ana o viu chegando antes que ele chegasse. Não desviou o olhar. Não ficou nervosa. Ficou exatamente onde estava, ao lado de Rafael, com aquela calma que Bruno conhecia, mas nunca havia visto voltada para ele dessa forma. Ana. A voz saiu baixa, com o peso de aviso disfarçado de carinho. Que surpresa! Ela o olhou por um segundo. Bruno, esse é o Rafael. Rafael estendeu a mão com a cordialidade natural de quem não tem nada a provar. Rafael Monteiro, você deve ser o marido da Ana. Bruno apertou a mão. Sim, como vocês se conhecem? A pergunta saiu mais tensa do que ele pretendia. Rafael olhou para Ana com um sorriso leve. A gente tem uma história longa. Ana não completou. Não era necessário. Em volta deles, sem que ninguém tivesse dito nada explicitamente, a conversa havia mudado de tom. Havia algo no ar que as pessoas em festas reconhecem antes de entender. A sensação de que algo está prestes a mudar de forma irreversível. Bruno sentiu aquilo na pele e não soube como parar. Foi o chefe de Bruno quem, sem querer, puxou o fio que desfez tudo. Chegou animado, drink na mão, cumprimentou Rafael com a familiaridade de quem o conhece há anos. Então, olhou para Ana com um sorriso genuíno. Você é a Ana? Rafael me falou de você. Virou para Bruno sem perceber o que estava fazendo. Você sabia que sua esposa e o Rafael se conhecem desde o cursinho? Que história bonita. Bruno ficou em silêncio. O chefe continuou, completamente alheio à atenção. Rafael, conta pra ele como você descobriu onde ela trabalhava. Rafael estava prestes a responder quando Bruno interrompeu, a voz saindo com aquela frieza cortante que Ana conhecia tão bem. Então, você sabe que ela é vendedora. O tom não era de informação. Era de diminuição. Deliberada, calculada. Do jeito que Bruno sempre fazia quando queria lembrar Ana do lugar onde ele achava que ela pertencia. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Rafael olhou para Bruno por um longo momento, com aquele olhar tranquilo de quem não precisa se defender porque já venceu. Então olhou para Ana. Ela tinha os olhos fixos no marido com uma expressão que ele nunca havia visto naqueles olhos. Não era mágoa, era decisão. Ana colocou o copo na bandeja de um garçom que passava, endireitou os ombros e falou num tom que cortou o ar da festa. Bruno, eu quero o divórcio. Não foi grito, não foi cena. Foi a voz de quem ensaiou aquela frase por anos sem ter coragem. E finalmente encontrou o momento certo para dizê-la em pé, de vestido preto, do lado de quem sempre a havia enxergado inteira. Bruno abriu a boca. Ao redor, o murmúrio havia parado. O chefe dele estava parado com o drink na mão, sem saber para onde olhar. Rafael ficou em silêncio, porque aquele momento era dela, não dele. Bruno tentou segurar o braço dela. Ana, a gente vai conversar em casa. Não, ela se afastou sem drama. A gente não vai conversar mais em casa. Fica longe de mim. Bruno estava envergonhado. Tinham pessoas em volta que ouviram e esperavam pela reação dele. Ele deu um passo em direção a Ana. Rafael interrompeu. Você ouviu a moça? Ela disse para ficar longe. Rafael a protegeu, encarando Bruno com frieza. Nos dias seguintes a história correu. Não porque alguém postou, não porque alguém divulgou. Correu porque havia 40 pessoas naquele rooftop que viram Bruno diminuir a esposa na frente do homem mais importante da sala. E viram ela responder com uma dignidade que ele nunca soube ter. Bruno perdeu a promoção que esperava. Perdeu o respeito do chefe que tanto queria impressionar. E perdeu Ana, que havia guardado 3 meses de comissão para um vestido que ele queimou, sem saber que ela tinha outro guardado para a hora certa. 6 meses depois, Ana estava na mesma loja onde sempre havia trabalhado, mas atrás de uma mesa diferente.
Rafael havia indicado ela para uma vaga de gerente comercial numa rede de moda que era cliente do grupo dele. Não por favor, por competência. Havia dito isso claramente quando ligou para o dono da rede. Ela vende melhor que qualquer pessoa que você já contratou. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Ana havia assumido o cargo sem drama, sem post nas redes, sem precisar contar para ninguém o que havia deixado para trás. O divórcio foi assinado numa terça-feira comum, sem audiência dramática, sem confronto final. Apenas 2 assinaturas e uma vida inteira que voltava a ser só dela. Bruno havia tentado contato algumas vezes. Ela havia respondido apenas uma, através da advogada. Numa sexta-feira à noite, Ana estava num restaurante em Ipanema, o mesmo bairro do rooftop onde tudo havia mudado, sentada do lado de Rafael. Ele segurava a mão dela sobre a mesa com aquela naturalidade de quem já faz isso há anos e ainda acha que é o melhor lugar do mundo para a mão dele estar. "Você está bem?" ele perguntou. Ela olhou para ele, para esse homem que sempre havia enxergado ela inteira, mesmo quando ela havia esquecido de se enxergar, e sorriu. "Estou ótima." E era verdade. Pela primeira vez em 4 anos, era completamente verdade. Bruno passou anos achando que controlava tudo. Controlava o dinheiro, controlava a narrativa, controlava até o guarda-roupa dela. Não contou que algumas mulheres guardam silêncio não porque não têm voz, mas porque estão esperando o momento certo para usar. Se você está num relacionamento onde alguém te faz sentir pequena, te isola, te humilha ou te controla, isso tem nome. É abuso. E você merece muito mais do que isso. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas ele existe. Ligue 180. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas. É gratuita e confidencial. Você não está sozinha. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like e comenta o que você achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem uma história nova aqui toda semana. E algumas vão te pegar de Mä haluan surpresa. kyllä mennä sitä enkkuu näkee sinne Englantiin. Ja esimerkiksi sit, kun se vapaa-ottelijalla on se, mutta siihen menee pari kuukautta, että silloin se ottelu. Mut mä en tiedä, mulla ei jotenkin, tietysti kun musta tuntuu, että yhdessä vaiheessa mä olin ihan silleen, joo mä haluan treffeille, mä haluan koko ajan niin tehdä jotain tälleen. Ja sit, en mä tiedä, nyt mulla on jotenkin, että mä oon Tinderissä ja Hinsissä niin tyyliin poistellut, tiettekö sitä vaan mun matcheja. Kenenkaan mä oon vaikka edes jutellut siellä, niin mä oon vaan poistellut niitä, kun mä oon vaan silleen, että en mä tiedä, mulla on nyt joku. Onks mä nyt niinku done? En varmaan. Tai sit mä haluan vaan jonkun breikin. En juhli synttäreitä vielä. Mut joo. Niin en mä tiedä. Mä kyllä no vittu kun en nyt taas. Mitä teille uskaltaa tässä sanoa? No sanotaanko näin, että mä juttelin eilen siis... Mä avasin eilen kyllä siis Tinderin. Ja mä oon vähän semmonen, että mä harvoin näen sieltä ketään. Tietysti, että mä vaan plärään sitä, mä saatan jutella pari päivää. Mut sit yleensä, koska mulla ei oo esimerkiksi... Oi kiitos Saara. Kiitos paljon. Emman puhelin löytyi, kyllä. Mä voin sanoa, että jännämiehet on muuten pahimpia ihmisiä siihen, että otappa kesäksi joku jännä mies, niin mä voin sanoa, että sun kesä on pilalla semmoisen jännämiehen jälkeen. Niin, se on varmaan toi just, että kun on ollut useamman päivän niinku mies tossa, niin sit mä oon vaan sellainen pois. Mutta ei perkele. Mun pitäis tehdä, mä en oo syönyt tänään siis mitä mä ajattelin, että mä teen. Voiks mä, jos mä vedin ton kofeiini energiajutun, niin voiks mä juoda vielä niinku jääkahvin? Siis kelatko, että Emma oli käynyt ostaa uuden puhelimen. Silloin, ennen kuin se tuli mun synttäreille, niin se oli käynyt ostaa uuden puhelimen.
Ja silloin oli eilen, niin oliko joku soittanut sen faijalle vai oliko joku vastannut, kun ne oli soittanut siihen. Kun Emmahan on siis seurannut, se puhelin on vähän mennyt ympäri stadiin. Ja se oli sit soittanut, tai joku oli soittanut siihen, niin sieltä oli siis joku pulsu vastannut. Ja sitten ollut silleen, että hän oli löytänyt sen kuulemma jostain Spora-pysäkiltä. Ja sitten se oli sanonut, että jos hän palauttaa sen puhelimen, että saaks hän 40 € siitä. Niin se oli sitten, vissiin ne oli käynyt sit hakee sen. Pyydä äitiltä rahat silareihin. En mä tarvii silareita, mä pärjään ihan ilman. Pidän Emma on yksi mun parhaimpia kavereita. Jännämiehen jäljiltä syksyllä kaikki sukupuolitaudit. Mut tiesitkö sä, että kannattaa elämässä, jos harrastaa seksiä, niin kannattaa käydä seksi noissa testeissä myöskin aina silleen vähän väliin. Sitten ei oo kuule mitään hätää. Se helpottaa. Ja ootko miettinyt koskaan perustaa perhettä ja äitiyttä? En. Sopisit hyvin. Se ei oo jotenkin mun juttu. Jos joskus on, niin okei. Mut en mä tiedä, mä tykkään mun elämästä, kun mä saan tehdä mitä mä haluun. Ja mulla on ihana kummityttö. Mä saan seuraa hänen elämää läheltä, mä saan olla hänen elämässä mukana. Mut mä en tiedä, etteikö se tarvii mitään omaa lasta. Mä en jaksa sitä, että mä oisin himas vaan jonkun kakaran kanssa. Piste. Ei kiitos. Sanotaanko näin, että voin sanoa, että kaikki muut voi hoitaa sen puolen. Testit toimii ehkäisynä, joo, niinhän mä just sanoin. Kyllä. Äsken puhuttiin sukupuolitaudeista. Mä en ymmärrä, miten nyt se liittyy ehkäisyyn sitten, okei. Joo, mä muutan yksin Loviisaan. Hommaan lapsia kaikkien random miesten kanssa ja sitten kaikilla on eri isät. Ja joo, kuulostaa helvetin hyvältä suunnitelmalta. Eikö se olisi kiva kuitenkin jatkaa? Mä voin sanoa, että mulla on ihan vittu yksi hailee oikeesti. Siis jos joku tekee perheen vaan sen takia, että minun on jatkettava sukua, niin mun mielestä sä jatkat kyllä, tai niinku teet perheen ihan vääristä syistä. Jos toi on sun niinku syy. Joo, ja siis mä voin sanoa, että mulla on niinku... Jos mä joskus haluaisin lapsen, niin se lapsi pitäisi tulla silleen, että mulla on tietysti kiva mies ja meillä on asiat hyvin ja kummallakin on duunit ja ei oo mitään. Tiedättekö te silleen ongelmia ja sä luotat sun kumppani ja muuta, niin sit mä voisin ehkä miettiä edes asiaa, mut mun on vähän vaikea ajatella tommoista asiaa, kun mä oon tällä hetkellä yksi ja mua ei kiinnosta ketkään miehet. Ja mä en halua kenestäkään mitään enempää, mä tykkään mun elämästä itekseen. Mä haluan matkustella, mä en halua ketään miestä tohon noin kiukuttelemaan mun menoista ja tuloista ja en jaksa mitään ongelmia. Niin mun on tosi vaikea miettiä jotain lapsia. Koska ei oo mitenkään tämän hetken tilanne. Todellakin, mä voin sanoa, että vittu, mä olen vuoden ollut sinkku, niin mä en ymmärrä mikä
hätä teillä on, että mun pitäisi niinku olla jossain parisuhteessa ja on lapsia. Jos mä oon ensin 8 vuotta seurustellut ja nyt mä oon vuoden ollut sinkkuna, niin eikö se ole hyvä asia, että mä oon yksin? En usko, että pystyisin olla naisen kanssa. En ole koskaan ollut, en osaa sanoa, mutta en usko. Mä käännän teidät, koska mä haluan tehdä nyt... Mulla on siis kaikki ihan sekaisin täällä vielä, että älkää ihmetelkö, mulla on tuolla pullokassit tuolla lavuaarissa ja muuta, mutta tehdään nyt jääkahvi. Mä veikkaan, että sä oot se pahempi kiukuttelija. Mua ei oikeesti, siis jos mietitään tätäkin asiaa, niin muahan ei siis kiinnosta niinku se, että jos on jotain semmoista vittu niinku turhaa napisemista, niin mä voin sanoa, että se on paljon siis pienempi paha kuin se, että koko ajan on sitä isompia ongelmia. Mä voin sanoa, että silloin kun mä esimerkiksi seurustelen, niin mä oon täysin sen toisen. Mä en anna kellekään mitään chanceja missään. Mä oon somessa hyvin avoimesti, että mä seurustelen. Se ei jää niinku kellekään epäselväksi, että mulla on kumppani. Ja mä koen tällä hetkellä, että mä en tällä hetkellä olisi valmis tohon. Niin sen takia mun mielestä on paljon parempi, että mä oon yksin. Ja koska mä tiedän, että silloin kun mä seurustelen oikeesti niinku täysillä. Ja mä tiedän, että mä oon hyvä kumppani. Mut sit kun mä oon sinkku, niin sit mua ei kiinnosta niinku vittuukaan. Sen mä voin sanoa. Ja sit mä teen mitä mua lystää. Ja olen villi-ihminen. Mutta olisiko tommonen? Oi vittu. Kuka puhuu esittelemisestä? Nyt te otatte taas niin kuin mun sanoja, haluatte vääntää ihan täysin eri lailla. Mä tarkoitan sitä, että mä teen somea. Mä teen tosi paljon somejuttuja, niin kuin päivitän storeja ja muita, niin mä tarkoitan sillä sitä, että mä en esitä somessa, että mä olisin sinkku. Et se ei oo mitään semmoista, että mun on pakko nyt esitellä tätä. Ei, vaan ihmiset kyllä näkee sen, koska mä teen asioita, niin mä en pidä mun kumppania mitenkään salassa. Tai mitään tollasta. Sitä mä tarkoitan nyt tällä. Niin, vittu oikeesti, vitun Ahmedi painu vittuun täältä, mä en jaksaa.